Aquilo que, ó Deus, o nosso coração precisa ouvir nesta noite. Que assim, ó Pai amado, Deus e Pai querido, o Senhor possa estar direcionando, ó Deus, na mente, no coração do teu filho. Levando e acabando do comando da área. Que a tua palavra, Deus, que está, ó Deus e Pai amado, Deus Pai querido, na mente, no coração do teu filho, nessa noite, vai ser direcionado pelos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus pés estão inchados e com muita dor. Ah, Silas, desta maneira eu também estou. Minhas costas estão doendo, apanhei demais. Paulo, minhas mãos estão amarradas e não dá para me mexer. Pois qualquer movimento, tudo já começa a doer. E tudo isso por pregar o Evangelho de amor e paz. Canta assim comigo, irmãos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela oportunidade que me concede. Agradeço ao Senhor por estar aqui mais uma vez, obedecendo o convite do nosso pastor Carlos Sérgio. É sempre uma honra poder cooperar na obra junto com este homem de Deus. E eu venho também debaixo da bênção do meu pastor. Para quem não me conhece, eu sou auxiliar Felipe, congrego na Assembleia de Deus Adesal, em Jardim Santo Inácio. E estou aqui para poder falar, trazer uma mensagem da parte do céu para a tua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe também os obreiros, homens de Deus. Eu achei bonito os senhores louvando bem afinado, viu? Tenho vontade de participar também, não vou mentir não. Mas que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Também veio me acompanhando ali a minha lindíssima noiva, futura esposa. Eu acredito quando o pastor Sérgio profetiza, viu? O pastor profetizou na vida de Jefferson, irmão de lá do bairro. O irmão se casou com a varoa da igreja. A profecia se cumpriu, pastor. Jesus continua abençoando, também recebo a minha porção. E eu creio que ainda este ano Deus vai fazer milagre. Você crê nisso, irmão? Que Deus vai fazer milagre na tua vida. O que ainda não chegou vai chegar. O que você está esperando, irmão, continua, vai chegar. Desanima não. Amém? Porque eu esperei, chegou na hora certa. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Obedecendo ao tema, maravilhoso tema. Atos capítulo 16. Vamos ler apenas o versículo 25. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, Quem achou diz amém? amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vamos ler todo mundo junto com a igreja? No 3? 1, 2, 3. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. A gente conhece bem esta passagem que fala sobre Paulo, um homem de Deus, o leão dos apóstolos, do qual se converteu ao cristianismo de uma forma sobrenatural, porque Jesus aparece para Paulo, já glorificado, um homem duro de coração, um homem que era religioso até a raiz, um
um homem que não seria fácil evangelizá-lo, porém foi necessário o próprio Jesus aparecer a Paulo e evangelizar depois de um encontro sublime. Então Paulo ele se torna o leão dos apóstolos, o maior apóstolo a pregar e a edificar igrejas, a pregar o evangelho. E a gente percebe que o livro de Atos está baseado na obra dos apóstolos, o qual Jesus determinou que eles continuassem a obra, que não se terminaria, mas a obra ela teria uma continuidade, porque Jesus foi para o Pai, deixou o Consolador para que os seus filhos, os seus discípulos pudessem continuar a obra que Jesus ele iniciou. E a gente vai ver, amados, que capítulo 16 de Atos, ela tem uma história interessante, porque Paulo, o homem que edificou muitas igrejas, o homem que passou uma grande experiência com Jesus, o homem que foi experimentado nos seus trabalhos. E eu gosto muito de falar de Paulo, porque Paulo ele é um modelo de crente, Paulo é um modelo de pregador, Paulo é um modelo de obreiro que nós devemos seguir nos dias de hoje. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos que Paulo ele continha os frutos que em nós devem ser gerados. Perceba isso, aonde você vai ver hoje um homem dizendo: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Não existe no tempo de hoje. Apenas Paulo, tendo autoridade e poder no Espírito, pode chegar e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E muitas vezes ele ensina, muitas vezes ele escreve suas cartas para os pastores ou então cartas gerais, e Paulo ele vai dizer que é para seguir o seu exemplo, para seguir a sua obra, para seguir o seu testemunho, para que seja, aleluia, alguém, para que venha entender que a salvação é garantida para aqueles que obedecem à palavra de Deus. E nós vamos perceber, irmãos, que no capítulo 15, Paulo então ele começa a caminhar pregando o evangelho em algumas nações, dirigido pelo Espírito Santo. E quando Paulo ele edifica igrejas, Paulo sabe que as igrejas precisavam ser doutrinadas, precisavam ser alimentadas pelo evangelho. E eu acho interessante isso, é que Paulo ele estando com Barnabé, Paulo ele começa a viajar. Na sua segunda viagem missionária, Paulo viaja a vários continentes, e nesses continentes ele vai pregando e vai fundando, edificando as igrejas. O que me chama a atenção é que no versículo 36 do capítulo 15, o apóstolo Paulo ele chama o seu parceiro Barnabé para poder retornar às igrejas a qual ele já edificou. Porque a preocupação de Paulo não é somente de deixar o seu legado na igreja, não é somente de edificar a igreja, mas a preocupação de Paulo vai muito mais além disso, porque Paulo ele se preocupava com as almas que ele havia instruído. É por isso que Paulo chama Barnabé, dizendo: Barnabé, vamos retornar por onde nós viemos, para que nós visitemos as igrejas, para saber como estão os irmãos. Olha só, irmãos, que preocupação de Paulo, saber como é que estão os crentes a qual ele discipulou. Não é todo mundo que é assim. A gente percebe que nos dias de hoje existem pastores de igreja e existem pastores de ovelha. O que é pastor de igreja? Pastor de igreja é somente aquele que chega na hora do culto, aquele que vai embora, não conversa, não aconselha, não dá uma palavra para o irmão. Pastor de igreja é aquele que apenas quer ser visto. Pastor de igreja é apenas que preza pelo seu ministério, mas não se preocupa em ser pastor de ovelha. Pastor de ovelha é aquele que vai à casa, é aquele que visita o seu servo, é aquele que visita a sua ovelha, é aquele que se preocupa, aquele que dá uma palavra, é aquele que vai ao encontro dela. Se a ovelha se desviou, o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele vai atrás daquela que se desviou, vai atrás daquela que se perdeu, para trazer de volta para dentro do aprisco. E a gente consegue entender que Paulo, preocupado com as almas, Barnabé preocupado com as igrejas, eles entram numa grande contenda essa que faz com que eles se separem. Porque entre eles estava João Marcos, um dos discípulos que abandonou a obra no meio do caminho. Perceba isso aqui, irmãos, é que eles entram numa contenda. Paulo diz: não traz aquele que negligenciou a obra, deixa ele lá, não traz ele conosco. Barnabé diz: vamos trazer João Marcos,
porque ele é útil para a obra. Então eles se separam, eles escolhem então a Silas. Escolhendo a Silas, ele começa a viajar e a pregar o evangelho em vários lugares. O que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, tentando pregar, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo lhe impediu para que não pregasse o evangelho, porque muitas vezes nós temos a intenção de ajudar, pastor, mas a gente acaba atrapalhando, porque a gente coloca a mão aonde Deus não ordenou, nós colocamos os pés aonde Deus não nos enviou. Mas entenda isso: se você tem um chamado, espera a voz do Espírito Santo ecoar em teu coração, porque se Deus ele te chamou, no momento certo ele vai te enviar, na hora certa o Senhor ele vai te usar. Não te preocupe se ainda não chegou o teu tempo de cantar, não chegou o teu tempo de pregar, não chegou o teu tempo de pastorear. Continua caminhando, ainda que o Espírito Santo tenha lhe impedido, mas o seu chamado continua de pé. O seu chamado continua de pé, porque Deus ele cria situações para cumprir o seu propósito. Por mais que as situações sejam desagradáveis aos nossos olhos, Deus ele cria, porque o propósito que ele tem é muito maior. Eu lembro de Isaías capítulo 55, verso número 7, se não falha a memória, número 8. Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos caminhos. Por quê? Porque Deus ele nos conhece de dentro para fora. Nós conhecemos o próximo de fora para dentro. Sim, é Deus que nos esquadrinha, é Deus que nos sonda e nos aprova, para que Ele venha saber, para que nos faça conhecer de que Ele tem o controle da minha e da tua vida. Ei, não se desespera, não te preocupe, Deus continua no controle, Deus continua na direção. E eu já quero profetizar na tua vida que aonde você for agora, Deus ele vai adiante de ti. Aonde você caminhar, o Senhor vai na tua frente, desfazendo todo laço, todo embaraço, aleluia, tudo aquilo que foi armado contra a tua saúde espiritual, contra a tua vida, será desfeito agora, porque o laço se quebrou e nós escapamos. Eu acho interessante isso aqui, porque o Espírito Santo impede o seu apóstolo de pregar. Só que Paulo não compreende. Escute isso, porque toda vez que uma porta se fecha, irmão, é porque tem uma muito maior. Tá certo? Eu vou repetir isso aqui. Toda vez que uma porta se fecha no teu caminho, é porque tem uma porta muito melhor que vai se abrir. E aqui eu percebo que Paulo tentou pregar. E a Bíblia diz que quando eles chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Perceba que Paulo então em Troade, ele recebe uma visão. Esta revelação mostrava um varão aparecendo a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entende que ali era o propósito de Cristo se cumprindo na sua vida. Ele começa a caminhar, Paulo começa a empreender uma viagem. E quando Paulo chega a Filipos, ele vai encontrar várias situações para que Deus ele venha operar na nossa vida e Deus venha trabalhar através de nós. Irmãos, Deus ele faz assim, ele causa situações difíceis, constrangedoras. Deus ele causa até separação. Ei, deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Paulo e Barnabé se separaram, eles tiveram tal contenda, e esta palavra tal, ela tem um entendimento interessante. Essa palavra tal quer dizer que algo muito grande, algo muito grave aconteceu. Então, de tal maneira eles tiveram uma contenda e se separaram. Mas todavia, mesmo Paulo e Barnabé se separando, eles estavam unidos. Vou repetir isso aqui. Paulo e Barnabé se separando, eles permaneceram unidos. Por quê? Porque eles tinham um propósito e eles estavam caminhando neste propósito. Eles poderiam ter se separado fisicamente, mas espiritualmente estavam unidos. Sim, espiritualmente estavam unidos. Dentro do reino não pode ter separação, dentro do reino não pode ter dissensão, dentro do reino tem que ter união.
comunhão, ter crescimento e permanecer a comunhão. Dentro do reino tem que ter a comunhão. Não pode ter separação. Aleluia. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele separa os corpos, mas o propósito continua unido. Aleluia. Porque muitas vezes a gente percebe que existe dissensão dentro da própria igreja. A igreja está sofrendo com isso. A dissensão dentro dela, a desunião, a discórdia. Aleluia. Mas Jesus, ele nos deixa uma lição interessante. Jesus vai dizer o seguinte, ó: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai uns aos outros como eu vos perdoei. E o princípio de discípulo é isto: amar uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. No versículo 35, Jesus diz: olha, através da comunhão, através do amor e do perdão, todos verão que sois meus discípulos. E se tem discípulo de Cristo aqui nesta noite, levanta a tua voz, aleluia, brada com força, dando glória ao nome do Senhor, porque Ele te chamou para ser discípulo. Te chamou para ser discípulo. Quando Paulo continua a sua viagem, Paulo vai chegar na região de Filipos, e ali ele encontra situações a qual ele percebe que Jesus começa a trabalhar através da sua vida. E eu acho interessante isso aqui, que ali existia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e onde eles acharam um lugar propício para a oração, foi onde eles começaram a pregar. Aquela mulher já era serva de Deus, mas depois que foi batizada nas águas, ela constrange Paulo e Silas a entrar na sua casa, e ali ele permanece alguns dias. E a gente observa que Paulo continua empreendendo o evangelho dentro de Filipos. E quando Paulo ele continua pregando, a Bíblia diz que no caminho deles havia uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. E aquela jovem perseguia aqueles homens sempre, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Paulo se perturba, porque durante vários dias aquela jovem adivinha o que eles estão fazendo aquilo ali. Por quê? Porque Paulo ele tinha o espírito do discernimento. Paulo tinha o dom do discernimento. Paulo percebe que nem tudo aquilo que é verdade é revelação, nem tudo que é verdade é profecia. Mas Paulo percebe que ali existia um espírito de adivinhação. Paulo então repreende aquele engano. Aquele espírito sai daquela jovem. Então os senhores daquela jovem perdem o seu lucro. Perceba que por causa disso, porque Paulo mexeu no reino das trevas, eles foram presos. Porque quando Paulo estava pregando para aquela moça que é serva de Deus, Paulo então ele permaneceu pregando. Mas depois que ele mexeu com o reino das trevas, Paulo foi preso. Porque, irmãos, não é fácil você mexer com o reino das trevas. Não é fácil, aleluia, você pregar, repreender um espírito maligno na vida de alguém. Perceba que toda vez que você vai ao evangelismo tem perseguição, ou antes ou depois. Eu já quero dizer uma coisa nesta noite, que Jesus está derramando na sua vida uma porção dobrada, uma porção nova. Para quê? Para que você esteja resistente a toda e qualquer cilada do diabo, ainda que a retaliação do inimigo venha contra a tua vida. Ei, Jesus está derramando vinho novo, Jesus está derramando capacitação nova para você resistir às tentações do diabo. Depois que Paulo mexe com o reino das trevas, ele é preso. Imagina só, um homem que só obteve vitória na caminhada, um homem que pregou para aquela mulher, a mulher foi batizada. Aleluia. Um homem que repreendeu o espírito maligno, o espírito saiu. Depois ele é preso. Paulo vai encarcerado com Silas. Aleluia. Aos olhos naturais, irmãos, depois de uma vitória vem uma derrota. Mas é assim que vive o crente. A vida do crente está baseada nisso. Não é só vitória não. Tem um hino que canta assim: agora é só vitória não, irmão. É vitória, depois vai vir luta. Depois da luta vem vitória de novo. Aleluia, você vai passar pela prova assim. Depois da prova vem vitória de novo. O crente ele vive de vitória em vitória. Eu me lembro de Elias.
serão 250 profetas de Baal e Aserá. Porque Elias ouviu uma palavra de maldição e uma ameaça. Elias ficou deprimido e entristecido. Qual foi a oração de Elias? Senhor, tira a minha vida. Derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e já desejo me matar também. O que é que Elias fez? Aleluia. Elias, ele caminhando no deserto, ele deita debaixo de um pé de zimbro, e ali um anjo aparece e coloca para Elias carne, para ele comer. Elias come e depois volta a dormir de novo. Depois o anjo aparece, Elias come o pão, bebe água, Elias, porque longa é a tua jornada. Aleluia. Elias estava entristecido, desejando a sua morte, mas com aquele pão, com aquela água que ele se alimentou, ele caminhou no deserto 40 dias e 40 noites. Depois Elias entrou na caverna. Imagina só, Elias entrou na caverna, irmão. A decepção, a frustração, a necessidade de Elias ser restaurado, revigorado. Mas ele entrou aonde? Na caverna. Só que tem um porém nisso. Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Elias entrou na caverna. Só que esta caverna ficava ao pé de um monte chamado Monte Horebe, que traduzido é o monte de Deus. Aleluia. Você entendeu? Vou repetir isso aqui. Por mais que a decepção de Elias se abateu no seu coração, Elias já estava desanimado, Elias estava deprimido, pedindo a sua morte. Elias entrou até na caverna, mas uma coisa é que mesmo ele dentro da caverna, ele permaneceu na presença de Deus. Não sei qual é a tua situação, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você espera, mas tenha certeza de uma coisa, que a presença continua na tua vida. A presença continua. Aleluia. Depois Elias vê Deus se manifestando através de um vento, mas Deus não estava no vento. Depois Deus se manifesta através de fogo, mas Deus não estava no fogo. A Bíblia diz que Elias ouve uma voz mansa e delicada. Elias, sai da caverna. Está na hora de se levantar. Está na hora de se colocar de pé. Está na hora de entrar na posição. Está na hora, porque a tua glória vem nascendo, a tua luz vai resplandecendo sobre ti. É tempo de se colocar de pé. É tempo de tomar a posição. É tempo de se levantar. Deus, ele quer te usar. Louvado seja Deus. E eu percebo isso aqui, que Paulo e Silas estavam na prisão. Só que aí, irmãos, eles não olhando a circunstância. E a Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere interior. E também lhes segurou os pés no tronco. Tem dois significados espirituais aqui. Ele foi lançado no cárcere interior. Por quê? Porque no cárcere interior significa algo que vem de dentro. Um cárcere a qual o homem ele não consegue se libertar, a qual o homem está preso em si mesmo. Jeremias 17, versículo 8 diz que aquele que confia na sua própria carne, o homem que confia no seu próprio braço, é maldito. O coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Só Deus. Então ele foi lançado no cárcere interior. Imagina só a frustração daqueles homens, depois de ter alcançado uma vitória, serem presos por fazerem coisas boas, serem presos por usar da beneficência. E é isso que acontece. O cárcere interior de Paulo e Silas não afetou o seu emocional, não afetou o seu espiritual, pelo que a Bíblia vai dizer que meia-noite, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam hinos a Deus. Outra coisa, seus pés foram presos nos troncos. Isso significa que eles foram impedidos de continuar caminhando. Eu te pergunto nesta noite, o que é que está impedindo você de continuar caminhando? Qual é o grilhão que está te prendendo no tronco?
Qual é a pedra que você precisa remover? O que você precisa fazer para continuar? Aleluia! Louvado seja Deus. Porque aqueles homens, irmãos, eles tinham tudo para poder desanimar, para poder, aleluia, se frustrar, para poder parar. Estavam no cárcere interior, seus pés estavam presos nos troncos, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, pastor, essa expressão perto da meia-noite é uma transição de um dia para o outro. Então, quando no relógio conta meia-noite, significa um tempo neutro, a qual está contando de um dia para o outro dia. E ele está dizendo, é nesse tempo neutro que tudo para, que nada acontece, mas estava perto, sim, irmão, perto do tempo neutro. Paulo está dizendo, sim, o tempo neutro está acontecendo. Eu estou vendo que nada vai surgir, que nada vai acontecer ao nosso redor, mas independente disso, aquele que está no cárcere interior começa a cantar, aquele que está no cárcere interior começa a louvar hinos a Deus, e a Bíblia vai dizer que todos os presos os escutaram. Todos os presos os escutaram, porque não foi a circunstância que segurou eles ali dentro. Aleluia! Porque tem muita gente que está presa sendo liberta. Tem muita gente que está solto, mas está preso. Tem muita gente que está preso, mas está solto. Aleluia. Vou falar de novo. Tem muita gente que está solto, mas está preso. Preso no pecado, preso nos vícios, preso na jogatina, preso na pornografia, no adultério. Sim, irmão. Tem muita gente que está preso nessas coisas. Está liberto, vai para onde quer, mas está preso espiritualmente. Mas Paulo e Silas, ei, se aqui tem um Paulo, se aqui tem um Silas, que mesmo estando numa circunstância difícil, com as portas todas fechadas, e está cantando, louvando o nome do Senhor, dá glória ao nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra. Só Ele é digno de toda a honra. Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam libertos. Eles começam a cantar e orar. A Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere caíram sobre o chão e eles foram libertos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que todos os outros presos os escutavam. Homens que estavam enjaulados, homens que estavam presos, mas foram libertos. E quando as cadeias se abrem, é um símbolo, significando que eles foram soltos espiritualmente. Eu vou dar um exemplo de prisão espiritual. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer evangelizar e a gente percebe, ou eu penso às vezes, que só quem precisa ser liberto só é o traficante, só é o usuário de droga, só é o viciado, só é o prostituto, só é pessoas que estão presas no vício, que fazem o mal. Pensa que só elas precisam ser libertas. Não. Eu vou te dar um exemplo de alguém que precisou ser liberto, que foi liberto. O carcereiro de Filipos. Para que ser maior? Escute isso aqui. Porque quando muitas vezes você fala de Jesus para alguém, você acha que a pessoa não precisa de Jesus. Precisa. Aleluia. Não é só traficante que precisa, não é só drogado que precisa de Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. Todas as pessoas precisam de Jesus. A minha família, a tua família, o teu vizinho, tua parentela, o teu colega de trabalho, o teu amigo, o teu colega de escola, todos precisam de Jesus. Porque não adianta você estar livre aqui na terra, estar preso espiritualmente, está encarcerado na sua alma. E muitas vezes alguém chega para mim, já chegaram para mim e disseram: você é crente, ser crente é ruim, porque crente não pode fazer nada. Pode sim, irmão. E disse: crente não pode beber, não pode farrear, não pode ir para balada, não pode fazer nada disso. Então eles pensam que quem está preso somos nós, não é eles. Eu vou te dar uma diferença do que é liberdade e livre-arbítrio. Livre-arbítrio vem do termo português, que quer dizer arbitrariedade.
senso de autoridade, autoritarismo, senso de poder. Haja vista que existe crente nos dias de hoje que diz: eu tenho livre-arbítrio. Não, irmão. Você não tem livre-arbítrio, não. Você é servo, você é escravo de Jesus. Quem tem livre-arbítrio, sabe quem é? Foi Satanás, porque ele estava no céu, mas ele escolheu ser igual a Deus. E sabe o que Deus fez? Lançou ele nas trevas exteriores. Isso é livre-arbítrio, irmão. Aí tem crente que diz: eu falo mesmo. Se vier comigo, se vier de contra mim, eu vou com duas. Que é isso? Que crente é esse? Se vier com uma, eu vou com 7 contra. É porque não me conheceu. Que crente é esse? Que fala que é crente e quer debater com o seu irmão, quer rebater com o seu próximo. Não, irmão. Crente, ele não tem senso de autoridade, não. Crente, ele é cheio da autoridade do Espírito. Crente, ele não tem senso de poder, não. Crente, ele é cheio do poder do Espírito Santo. Seja temperado, seja mais manso, seja sal da terra e luz do mundo. Isso é livre-arbítrio. É você escolher fazer o que você quer, viver os seus próprios termos, seu jeito, sua regra. Eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero. E liberdade. Liberdade, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Deuteronômio 30, versículo 31, se não for na memória, Moisés vai dizer, Deus vai falar através da boca de Moisés, que colocou diante de nós o caminho do bem e do mal, da bênção e da maldição. Porque o Senhor seria testemunha veloz contra nós. Porque o seu povo escolheu o caminho do mal e da maldição, não da bênção. E Deus ainda dá uma sugestão para mim e para você. Aleluia. Escolhe, pois, o caminho da bênção, para que vivas tu e a tua semente por muito tempo. Isso que é liberdade, sabe o que é? É Deus colocar o caminho do bem e o caminho do mal diante de nós, e a gente escolher fazer o que é certo. Você poderia estar usando droga, você poderia estar traficando lá fora, você poderia estar se prostituindo, você poderia estar no paredão nesta hora, mas você escolheu a melhor parte, assim como Maria também escolheu, e a melhor parte não será tirada. Isso é liberdade, irmão. É poder escolher fazer o bem e tendo o mal na sua frente. Isso é liberdade. Então quem é liberto? É a igreja ou é o mundo? Porque quando o mundo bebe, sente vontade de beber de novo. Se o mundo se prostitui de novo para saciar a sua carne. Mas nós somos libertos porque nós temos os dois caminhos, mas escolhemos o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só através de Cristo que podemos escolher o caminho do bem. E ali tinha um carcereiro de Filipos. Se o pastor me permite, eu peço mais 5 minutos, pastor. Ali tinha um carcereiro de Filipos. Olhe para cá. Aquele carcereiro era um trabalhador, carteira assinada, homem que paga suas dívidas, paga seus impostos, pai de família, esposa, sua casa. Olha para cá. Aquele homem tinha tudo. Tinha sua vida estável, o seu emprego, tudo certinho. Aquele homem amava sua esposa, amava seus filhos, cuidava, não devia nada a ninguém, não desrespeitava o seu vizinho. Percebeu isso aqui? Só que quando ele vê que todos aqueles presos foram soltos, o que é que ele fez? Ele tentou tirar sua própria. Aí você vê a diferença de quem é liberto e de quem não é liberto. Aí você vai ver quem é. Aquele homem, ele tinha tudo para ser um cidadão honesto, um homem direito, de bem, respeitado. Mas ele estava preso no cárcere espiritual. Porque quando ele viu que aqueles homens estavam soltos, ele tentou enfiar a espada na sua própria barriga. Só que tinha um homem que estava liberto. Só que tinha um homem que estava cheio do Espírito Santo. Tinha um homem que tem o poder de Deus. Ali estava Paulo e Silas dizendo: homem, não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Aleluia. Quando aquele homem vê Paulo lá dentro com aqueles carcereiros, não tinha mais corrente, não tinha mais portões, não tinha mais cadeia. Quando aquele homem entra no cárcere e vê todos livres, ele se ajoelha aos pés de Paulo e diz: o que é que eu faço?
para poder ser salvo? O que é que eu faço para poder dar a vida eterna? Aí Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vou repetir de novo: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sim, irmão, o homem ele tinha tudo, mas estava perdido. Paulo não tinha nada, mas estava salvo. Porque você viver, aleluia, você morrer pela causa de Jesus, do que viver corrompido na terra. Sim, irmão, é melhor você morrer adorando do que viver no pecado. É melhor. Porque Paulo sabia da sua esperança, sabia para onde ele ia. Eu tenho certeza que nesta noite Deus ele me trouxe aqui porque Ele quer falar com alguém nesta noite. E Ele está falando porque o Senhor ele tem os seus propósitos. Deus ele tem os seus propósitos. Então percebe isso aqui. Paulo então começa a pregar o Evangelho. Prega para aquele homem. Aquele homem é batizado nas águas. E a Bíblia diz que ele foi liberto. E na sua casa ele se alegrava com toda a sua família. Aleluia. Por causa da palavra de Jesus. Por causa da salvação que chegou até a casa dele. Sim, irmão. Porque situações Deus ele cria. Você nem queria estar aqui hoje. Falando, sendo sincero, você nem queria estar aqui hoje. Mas sabe quem te trouxe aqui? O Espírito Santo. Aleluia. Você nem queria vir aqui hoje. Mas o Espírito Santo bradou forte no seu coração, dizendo: filho, eu tenho uma palavra para você. Filho, eu quero falar contigo. Filho, eu quero tratar contigo. Filho, eu quero me tirar desse mundo. Eu quero lhe trazer para o meu reino. Eu quero te fazer livre de verdade. Eu quero te dar opções de escolha. Eu quero poder colocar o bem e o mal na tua frente. Mas eu quero que você escolha o bem, para que vivas tu e a tua semente para sempre. É isso que Deus faz. Aí você não entendeu o que aconteceu durante seu fim de semana, o que aconteceu durante sua semana. Aleluia. Você disse: meu Deus, minha casa está revirando, as pessoas estão se levantando contra mim. Mas você não entendia que o propósito era esse: salvação de almas. O propósito é esse: salvação de almas. Você não entende a perseguição, o levante. Aleluia. Seu marido se levantou contra você, sua esposa se levantou contra você, a enfermidade entrou na tua casa e você não entendeu. Sabe por que isso? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. Porque o Senhor escolheu aqui hoje para trazer você, irmão, para poder te libertar. Essa é a proposta da palavra. Porque Paulo, sendo impedido pelo Espírito Santo, nem mesmo assim ele desanimou. Aí o pastor Sérgio fala assim: não, irmão, não vá não. O pastor Sérgio disse: você não vai pregar hoje, você não vai poder dirigir hoje, não vai poder reger hoje à noite. O que é que você faz? Vai sair da igreja? Vai virar as costas para a obra? Não, irmão, continua caminhando. Porque se hoje você foi impedido, é um livramento que o Senhor te concedeu. Porque lá na frente coisas maiores vão acontecer. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma pergunta antes de orar. Se todos aqui já são servos do Senhor, todos aqui já são servos de Deus. Amém? Amém? Quem ainda não serve o Senhor, levante sua mão. Levante sua mão. Você, jovem, vem cá, quero orar pela sua vida. Vem cá, quero orar pela sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Olhem comigo. Sabe por quê?